E a gente continua falando sobre esse caso. O repórter Cássio Ramos está acompanhando o desaparecimento desse menino lá em Rio Verde e traz agora os detalhes, está no GIH, traz para a gente agora detalhes sobre essa investigação. A gente sabe que a Polícia Civil está investigando esse desaparecimento desde o começo, Cássio, mas até agora nada de concreto. A polícia não conseguiu encontrar, não sabe do paradeiro desse menino. O que o delegado fala sobre esse caso? Cássio, boa tarde. Oi, Jonathan, boa tarde para você, para quem está em casa. Então, são 21 dias, 3 semanas, já sem informações do Pedro Lucas, que está desaparecido. Desde o dia 1º nós estamos acompanhando, como você falou, esse caso, que ainda tem tantas perguntas, e eu estou recebendo aqui o delegado Adelson Candeu, que está à frente dessas investigações. Eu quero começar te perguntando, delegado, porque eu lembro que no início das buscas a gente falou sobre o que era a hipótese, o que a polícia levantava naquele momento. E hoje, 21 dias depois, o que a Polícia Civil já descartou desse caso? A polícia descarta um eventual sequestro, a polícia descarta uma criança perdida e a polícia descarta uma criança vítima de um acidente. Hoje nós temos como certeza, esse menino está morando em outro local por vontade própria, até pela forma como era negligenciado em casa, ou foi vítima de um crime grave. E aí, para tentar montar, né, todas essas peças, o que a polícia tem feito aí nesses últimos dias, ouvindo pessoas, novas pessoas, colhendo depoimentos? Como está essa investigação? A polícia colheu depoimentos de várias pessoas que tinham algum contato com familiares ou com o próprio Pedro Lucas. E agora, nesse momento, a gente tem comutado as imagens, comparado as imagens com esses depoimentos e colhido novos esclarecimentos dessas mesmas pessoas, inclusive, que já foram ouvidas diante da dissonância de alguma coisa que apareceu nesses depoimentos. Ainda tem muita coisa confusa nesses depoimentos, muitas contradições, porque desde o início esse caso é marcado também por mentiras aqui na delegacia, né, doutor? Exatamente. Desde o primeiro dia em que o casal, a mãe e o padrasto do Pedro Lucas chegaram na delegacia, já chegaram 4 dias depois do desaparecimento e ainda com uma história diversa do que realmente aconteceu, o que eles mesmos confirmaram depois. E mesmo depois desse esclarecimento, continuaram algumas mentiras, algumas contradições que precisam ser esclarecidas. Nesses depoimentos que o senhor já colheu aqui, existe algum que é uma peça-chave? Eu sei que o senhor tem ouvido muito a mãe, a avó dessa criança. Quais, né, desses depoimentos são os mais importantes nesse momento da investigação? As pessoas próximas da família, e em especial a amiga do Pedro Lucas, uma criança de 10 anos, tem um depoimento muito marcante, um depoimento prestado junto ao setor de psicologia aqui da delegacia, e foi muito esclarecedor em relação a algumas dúvidas e trouxe muitas novidades para o inquérito também. Então, e a gente sabe que, pela lei, geralmente o inquérito é concluído em 30 dias, né? Nós estamos indo aí para 21 dias desse caso. Existe um tempo em que a polícia agora precisa concluir essa investigação? A polícia está trabalhando como para concluir, né, esse processo? Como tem feito agora? A gente está nessa fase de depoimentos, ainda não existe pessoas presas, então não existe uma irregularidade maior na possibilidade desse inquérito passados 30 dias. Essa investigação provavelmente vai ultrapassar muito esses 30 dias e não há um prazo para se parar de procurar o Pedro Lucas até que ele desapareça, independentemente da condição que for. E aí a gente lembra, né, Jonathan, para quem está em casa, que o Pedro Lucas começou a ser procurado depois de 4 dias, que foi quando a família procurou a delegacia para registrar esse desaparecimento. Ô Cássio, deixa eu aproveitar aqui a participação do delegado só para esclarecer uma situação. O delegado começou essa conversa dizendo que uma das hipóteses levantadas pela polícia é que o garotinho pode estar morando em outro lugar em virtude das condições, do tratamento que ele recebia em casa, ou seja, era vítima de maus tratos. Depois disso, nós temos as mentiras, segundo o delegado, né? O depoimento do padrasto não bateu com o depoimento da mãe. Diante disso e também da demora do padrasto e da mãe para procurar a polícia, para começar ali as buscas pelo garoto, dessa mentira contada no depoimento e desse possível maltrato que a criança tinha em casa, a Polícia Civil chegou a cogitar num possível pedido de prisão de algum familiar desse menino? Beleza, Jonathan. O Jonathan está perguntando, doutor, diante dessas contradições, né, da mãe e do padrasto, e também da possibilidade dele ter fugido por conta dos maus tratos, dessas condições em que ele vivia, a Polícia Civil chegou a cogitar um pedido de prisão preventiva de alguém da família do Pedro?
Não, hoje é muito cedo para se pensar nisso, até porque a gente não tem nenhuma prova material, a gente não tem a materialidade de nenhum crime praticado contra o Pedro. Não existe a prova de um homicídio. Sequer de um homicídio a materialidade não existe, quanto menos indícios de autoria. Então, uma prisão preventiva ela depende da materialidade de um crime muito bem demonstrada e também de indícios de autoria. Atualmente, essa materialidade nós não temos. E aí o que vocês estão fazendo agora é exatamente essa contraprova, então, dos depoimentos para tentar seguir uma linha do que pode ser verdade ou que pode ser descartado desses depoimentos, né? Exato. A Polícia Civil pode pensar, eventualmente, em alguma outra medida diversa de uma prisão desses responsáveis, mas realmente, hoje, comuta-se esses depoimentos, essas contradições, para se estabelecer os próximos passos da investigação. E essa investigação que a gente vai seguir acompanhando, né, Jonathan? 3 semanas já a gente mostrou o desespero, a aflição da família e, claro, de quem está acompanhando essa história também. Eu volto com você. E, claro, a gente fica aqui torcendo para que ele seja encontrado e seja encontrado bem. Obrigado pelas suas informações, agradeço também ao delegado.